Oi, gente! Boa noite! Muito bem-vindos a mais um encontro do Encontro de Cultura Afro Oliveira. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Fabrícia Silva, eu sou jornalista e sou uma das fundadoras e coordenadoras do Encontro de Cultura. Esse encontro, né, onde a gente troca experiência, a gente capacita, a gente aprende, a gente ensina. Ele acontece na cidade de Oliveira desde 2012. De lá para cá, a gente vem fazendo um convite para as pessoas que moram na cidade, na região, né? E agora a internet também não deixa barreiras. E aí a gente faz com que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre a cultura afro-brasileira. Então, nosso intuito é esse, é valorizar cada vez mais as nossas raízes, as nossas origens, para que a gente possa nos conhecer, para a gente saber de onde a gente veio, para onde a gente está indo, né? Pessoal que está chegando agora, ei, Carlos, seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho eu vou chamar aqui para dividir a telinha, dividir esse espaço comigo, uma grande especialista em cabelos cacheados e crespos. O nome dela é Sheila Lopes. Daqui a pouco eu vou chamá-la para conversar aqui com a gente, viu? E o tema de hoje, a mulherada, os homens, quem não gosta de falar sobre a beleza, sobre a valorização da raça negra, da mulher negra, de todas as suas formas, de todos os seus jeitos, de todos os seus estilos. O tema de hoje, na valorização da mulher negra, é transição capilar. Olha, a Ana Luzia Silva Moraes, que é também uma das fundadoras e coordenadoras do Encontro de Cultura Afro Oliveira, já está aí. Vamos esperar mais um tempinho para o pessoal ir chegando, para a gente poder ir conversando, né? E claro que a gente não poderia deixar de falar, né, desse momento tão importante que não só o Brasil, mas o mundo está vivendo. Então, assim, normalmente, durante o ano, o Encontro de Cultura Afro Oliveira, ele tem uma programação que normalmente acontece de 2 em 2 meses, né? Lá na cidade de Oliveira. Mas esse ano, diante dessa realidade que pegou todo mundo de surpresa, a gente pensou em uma alternativa para que a gente pudesse ficar pertinho de vocês, vocês pertinho da gente também, e a gente não deixar de contribuir com informações, não deixar de contribuir com conhecimento. A Ana Paula Silva também acabou de chegar. Mandem um convite aí para as pessoas que estão linkadas, né, na fanpage aí do Espaço Sheila Lopes também, para que a gente possa começar daqui a pouco esse bate-papo, né? Eu queria alguns retornos, está dando para me ouvir legal, não está dando eco, né? Porque essa tecnologia é muito avançada, mas esse horário de pico acaba, às vezes, tendo algumas desconexões, né? E aí a gente precisa que esteja todo mundo nos ouvindo bem, né? Para a gente já ir alinhando algumas questões aqui de alguns imprevistos que podem acontecer. 17 horas e 56 minutos. Ela já está aqui, ó, no meu cantinho aqui da minha tela, esperando para entrar, para a gente poder falar dessa coisa boa que é falar da nossa beleza, né, gente? Então, assim, eu gostaria de apontar para vocês que primeiro passo para que a nossa beleza externa possa ascender, né, que ela possa florescer, primeiro a gente tem que cuidar do lado interno da gente, do lado emocional, entender as nossas raízes e entender um pouco mais de onde eu vim, para onde eu estou indo e o que estou fazendo. Tia Soninha! Bem-vinda, Sônia Santos! Gente, 17 horas e 57 minutos, eu vou trazer para cá, para conversar. Tá pronta, Sheila? Eu tô com ela aqui na telinha, ó. Então, bora lá transformar esse momento maravilhoso. Ei, Oi, Sheila! boa noite, tudo bem?
Linda, minha querida. Muito obrigada. Eu quero agradecer, né, primeiramente, pelo convite, gente, de estar com vocês mais uma vez aqui no Encontro de Cultura do Afro de Oliveira, que é Isso. muito. Eu estou muito lisonjeada mesmo de estar aqui com vocês para dividir um pouquinho do que eu vivo, né, das histórias, do que eu venho construindo. Isso para mim aqui dividir com vocês não tem preço. E muito obrigada. Fala que você tá linda com esse cabelo novo, Ai, viu? gente. Olha, vou Eu abrir vi. aspas aqui. Quem me conhece, eu tenho um desapego total com cabelo. Eu também passei muito por essa transição capilar por gostar de mudar, né? Mas também porque eu me conheço muito, né? E como o tema de hoje é transição capilar, eu agora vou deixar a nossa convidada maravilhosa, que esse cabelo espetacular. Gente, uma vez eu quis o cabelo dessa cor, né? Joguei no chão, né? Bem, fiz por conta própria. Mas, enfim, a gente faz isso de vez em quando. Sheila, muito bem-vinda. É com muita Muito gratidão, com muito amor, com muito carinho e com muito respeito que toda a equipe do Encontro de Cultura Afro Oliveira te recebe de braços abertos. Minha linda, muito agora é com você. obrigada. Muitas pessoas têm imensas dúvidas, né? E a primeira delas é sobre essa tal da transição capilar. O que, que é isso? Mas antes disso, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Muito sim, será um prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Sheila Lopes, eu sou empresária do Espaço Sheila Lopes. Também sou representante de cosméticos numa área de cabelo mesmo, de produtos profissionais. Eu venho de uma história muito simples, mas que me enriquece muito. Tenho orgulho demais de onde eu vim. Antes eu conheci a área da beleza através da minha irmã, né? Da Flávia, onde ela atendia com muito esmero mesmo na cidade de Oliveira. Também foi muito conhecida pelo trabalho que ela exercia. Depois eu fui embora para Lavras, eu vou resumir um pouquinho. Lá em Claro. Lavras eu trabalhei, continuei trabalhando com ela. Em seguida, perpendicular a isso, eu Uhum. trabalhava em Oliveira também, continuava atendendo as minhas clientes lá. Em média, 15 anos que eu trabalho com cabelo, tá? Que eu aprendi tudo com ela e tudo. Depois eu fui exercendo a minha especialidade e tinha um salão na casa da minha mãe, como eu tenho até hoje, e atendo as minhas clientes lá. E comecei atendendo as clientes na cidade de Lavras, onde eu morava. Hoje eu tenho um salão em Oliveira e eu tenho um salão onde eu resido atualmente, que é em Limeira, São Paulo. Então, não deixei de atender a cidade de Oliveira. Oliveira eu atendo lá uma vez na semana. Mas essa é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer, é o que eu me identifico. E eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história, da minha vivência e das minhas experiências como cabeleireira e tudo mais para vocês aqui. Não, Estou com aberta. certeza. Ó, tem mais gente chegando por aqui. Deixa eu só falar para você quem está por aqui, o nosso querido Marco Aurélio. Tem também a minha mames, tá lá com a Sônia. Beijo, mames. Oi. 75 dias sem ir na minha cidade natal, mas é por um bem maior. Tem também aqui a Ana Paula, tá mandando um oi para você, viu? Com muito Oi, Ana Paula. carinho, com muito respeito Boa também. noite. Então, bora lá falar de coisa boa, falar de coisa séria, falar de instruções para que a gente possa conhecer melhor esse universo, né, da mulher negra, da valorização da nossa beleza, né, com seus cachos, com seus crespos. E aí, conta pra gente, o que que é transição capilar? A transição capilar, ela agora, ultimamente, é o assunto do momento, mas não significa moda. Uhum, Ele significa a descoberta. Então, a transição capilar, ela é uma transição que a pessoa decide se ela sai do processo químico, dos processos de alisamento, para voltar à sua curvatura, à sua textura normal, natural. Tá? Mas isso é uma decisão. Ninguém entra simplesmente numa transição por algum fator. Ela tem que decidir. As pessoas que passam pela transformação química,
de alisamento, de processos químicos que um dia vai e decide sair das químicas que agridem o fio e voltam para a sua originalidade, certo? Essa originalidade é a curvatura natural do fio. Claro que hoje existe no mercado muitos produtos químicos que podem ser feitos nos cabelos que passaram pela transição, mas é por escolha. A pessoa optou passar por aquele processo novamente. Mas lembrando que transição é sair do processo químico para voltar à sua originalidade, a curvatura natural do seu fio. Uma pessoa que decidiu simplesmente ficar livre de qualquer julgo, livre de qualquer química, livre do cansaço mesmo e esbaldar mesmo na tranquilidade do dia a dia. Isso é a transição. A transição também é muito maior do que isso, porque não é somente o cabelo. Ela é muito maior do que isso. O cabelo, ele é externo. Junto com a transição, junto com a decisão de cada pessoa, nasce uma nova pessoa. Nasce uma nova mulher, nasce um novo homem. Por quê? Porque vem um sentimento de liberdade. Sim. De ser quem é, da natureza. Tudo que é mais natural é melhor. Tudo que é natural é mais bonito. Respeito quem gosta de química, quem passa por ela, quem, por opção, vive assim. Mas eu falo que a naturalidade, quando você descobre ela, e isso é genuíno, ela se torna mais fácil, mais bonita e mais leve. Então, essa é a transição. A transição não somente externa, mas você faz uma transição interna. E assim, falando um pouco de lugar de fala dessa questão da transição, pegando um gancho na sua fala, Sheila, é muito importante que as pessoas entendam que a transição capilar não é uma imposição, né? Não é porque todo mundo está fazendo e que está na moda, é para ser feito. Porque não é só, né? Tá, tô com o cabelo cacheado, quero escovar. Tô com o cabelo escovado, quero cachear, né? É uma decisão, efetivamente, de buscar ali na sua raiz, na sua essência, ser aquilo ou seu cabelo, né? Externar aquilo que você é, aquela concepção, aquela transformação que você já tem mesmo, né? Internamente, para que aquilo floresça. Eu estou acostumada a lidar com pessoas que chegam até mim, né? Procura o meu salão, o meu estabelecimento, pessoas que estão cansadas, não somente do processo químico, estão cansadas mesmo do julgo, da imposição, daquilo que a sociedade vem cobrando, certo? Então, elas estão cansadas dessa cobrança, do juiz mesmo, que as pessoas ficam julgando. Ah, você tem. Não, você tem que ser livre, você tem que ter suas próprias escolhas, você tem que sentir bem com você mesmo. Então, eu lido não somente do externo, a gente conversa muito, não faço nada que a pessoa não esteja preparada, porque isso é uma decisão onde a mudança não vai ser só externa, a mudança vai ser interna. E é o que você está acabando de falar para mim. A gente sai um pouco de baixo desse julgo. Aí eu acho muito interessante. Agora, eu acho que nós estamos aqui, né, na nossa live aqui está a Esther Antonieta, que é psicóloga, ela esteve com a gente na última live falando sobre essa questão do lugar e da valorização da mulher negra, porque já tem toda uma carga, todo um peso, né? Quando a gente fala mulher negra, a gente está falando num todo, mas a gente também tem a questão da tonalidade da pele, tem a questão do tipo do cabelo, do estereótipo ainda, que eu acho que o primeiro passo, quando uma mulher ou um homem quer fazer uma transição, a pessoa efetivamente, ela tem que estar preparada. E não só preparada para a parte externa, como a gente reforçou, mas para que a gente possa estender um pouco mais essa questão, vou só pontuar 2 aspectos que, olha, o Marco Aurélio fala para a gente assim, a pessoa, ela precisa empoderar-se de si mesma, né? Quem é a Sheila Lopes? O que eu dou conta, né? O que eu quero fazer? Quem sou eu? Quem é a minha personalidade? O que eu gosto, o que eu não gosto, né? A Ana Luzia diz, transição é difícil,
e delicada, mas é libertadora. Então, vamos lá para o nosso primeiro tema, para que a gente possa sacudir um pouco mais essa live. Quais são os tipos de cabelo crespo, dona Sheila, e cacheados, que fica aí, 4C, 4B, 4A, o que é isso? Para que as pessoas possam entender. Vamos lá, tem muitas pessoas que hoje, mesmo que o mundo agora está falando sobre isso, tem muita gente que não sabe como separar os tipos de cabelo. Então, vou enumerar aqui, ó, o tipo 1 é o tipo liso, tipo 2, ABC, é um tipo cacheado mais aberto, o tipo 3 é um cacho mais fechado, o tipo 4 é um tipo de cabelo crespo, é um tipo de cabelo cacheado micro cachos. Gente, não dá para ver. Meu cabelo é 4C, cacheadíssimo, modelado, né? Porque ele não faz cacho por si só, né? Bora lá. Então, é um cacho que eu tenho. As pessoas têm mais dificuldade em questão de volume, em questão de curvatura, em questão de como cuidar desse tipo de cabelo, até porque a transição ela já é um pouco difícil, porque a pessoa não está esperando o novo, ela vai viver com o novo. Então, ela vai conhecer esse cabelo a longo prazo. Então, vai aparecendo as dificuldades a longo prazo. E com essas dificuldades que vêm até mim é o seguinte: controle de volume, excesso de frizz, porque o cabelo cacheado em si, geneticamente, ele já é um cabelo que já nasceu com frizz. Então, a gente tem como cuidar os frizz que são causados e os frizz que são naturais. Mas cada um deve ser diagnosticado o porquê que aquele excesso está ali acontecendo. O tipo 4, o tipo 4A, ele tem a estrutura do cachinho um pouquinho mais aberto, certo? Que é um cabelo crespo, mas a curvatura dele é um cachinho mais aberto. O 4B, ele é uma curvatura intermediária entre o A e o C. Então, são 4A, B e C. E o 4C, ele é microfechado, que são os famosos estrutura em Z. Mas não significa que eles não vão dar cachos, eles dão menos cachos, certo? Mas também, se a pessoa investir numa fitagem mais estruturada, em produtos mais densos, mais pesados, ele consegue controlar tanto o volume quanto a curvatura. Pode existir a texturização, pode existir o dedo liso. O dedo liso é quando você faz os cachinhos com um creme mais denso, causando os cachos. A estruturada, você faz a texturização, perdão. Você faz o cachinho e deixa secar de um dia para o outro, ou até mesmo com o difusor. Então, esse cacho, ele é um pouquinho mais difícil de lidar por causa da sua volumação e por causa do seu excesso de frizz. Mas isso é controlável, dá para a gente controlar isso nos cuidados. Tanto no cuidado diário, tudo, gente, tudo tem um começo. Para você ter um bom resultado no final, você precisa começar da maneira correta. Não adianta você começar já errado e no final querer compensar com outros produtos. Não tem como. Se você fizer uma boa higienização, porque também já é o tipo 4, já é um tipo de cabelo que é mais abafado por causa da sua quantidade em massa, o seu couro cabeludo ele fica superaquecido. Ele precisa ser higienizado mais vezes, entre aspas, mínimo 2 vezes na semana, porque a oleosidade, o suor causado na sua raiz vai impedir que esse cabelo receba o nutriente necessário, certo? Então, não pode ser higienizado muitas vezes por causa da extensão do fio. Porque ele já tem uma dificuldade de absorver a oleosidade natural causada pelo couro cabeludo. Então, a extensão desse fio não pode ser friccionado sempre, porque ele vai tirar essa oleosidade. Mas por isso que a gente deve compensar isso com produtos adequados. O couro cabeludo deve ser higienizado com produtos, com shampoos para limpeza,
couro cabeludo. E a extensão deve ser tratada de uma forma separada. Então, tratando desde o início da forma correta, no final você vai ter um bom resultado. Na hora de fazer uma boa fitagem, de fazer uma boa texturização, diminuição de frizz, o produto também correto, que é um produto para cabelos crespos. Então, existem muitos fatores que vai te dar um bom resultado final, mas ele tem que ser bem começado. Tá, Sheila, quando a gente fala assim, tá, tô passando pelo processo de transição, eu tô saindo do liso, que eu quero voltar à textura original do meu cabelo. Uhum. Depois que eu passei por esse processo de aceitação, de dizer eu quero fazer, fui para o espaço Sheila Lopes. Cheguei lá com o meu cabelo 4C, você fez a higienização do couro, né? O 4C, gente, que vocês acompanharam aí, é esse que é frisadinho. Então, a gente faz a texturização do cacho, né? Com gelatina, né? Ou com algum tipo de creme para pentear, um produto específico para que ele dê forma. Tá, eu saí do salão linda e plena. Como é que eu vou cuidar desse cabelo em casa? Porque é a realidade da maioria das mulheres pretas desse país, que é a questão da massa mesmo. A maioria das mulheres que tem um cabelo crespo 4C, a gente vai recortar um pouco para ele, porque é a realidade da maioria das pessoas também, não só de Oliveira, mas do Brasil. Como que a gente cuida desse cabelo em casa? Produtos, o que a gente precisa ter para a gente manter um cabelo saudável? Sim. Primeiramente, a minha opinião profissional é o seguinte: nada impede a pessoa de ir até um profissional para saber os cuidados que deve ser feito. Por quê? Cada caso deve ser tratado individualmente, certo? Ser tratado individualmente, está certo que todos os tipos 4, eu não posso colocar ele num liquidificador e falar assim, toma, todos os tratamentos para esse tipo. Por quê? Eu preciso ver a causa do seu couro cabeludo, eu preciso ver as suas pontas, eu preciso ver a extensão, como que foi cortado esse cabelo. Por quê? Dependendo do fator, pode impedir o crescimento dele adequado, certo? Então, não é descartada a hipótese de ser feita uma avaliação nesse cabelo, primeiramente, para você saber cuidar em casa. Até mesmo porque você precisa saber o que não fazer. Sim. Certo? Nesse aspecto, assim, a gente vê que hoje tem muita gente que faz muito tutorial na internet, falando de um milagre para cada tipo de cabelo. E isso que você está falando é muito particular. A genética e a história desse cabelo até chegar nas mãos de um profissional, de uma pessoa que quer fazer transição, tem um contexto muito grande. Eu queria saber de você, assim, a mulher ou homem que chega no salão querendo fazer transição, eles conseguem relatar para você qual que foi a história desse cabelo? O que ele já usou de produto ou ainda tem, assim, algumas coisas que eles não contam para você que pode dificultar o seu trabalho? Tem, sim. Mas graças a Deus, com a experiência, a gente consegue detectar e aí você vai cortando pela raiz, entendeu? Mas eles conseguem sim, eles chegam para mim e eles detectam assim, ó. Sheila, eu estou usando o produto X, eu usei a química tanto tempo, eu agora estou tentando entrar na transição, eu detecto imediatamente a condição daquele couro e a condição daquele fio. Vejo se ele está falando a mentira. Claro, isso é uma análise externa, ver se ele está falando uma mentira, tipo assim, se eu ver que tem uma extensão gigante do cabelo liso ali, e ele está falando, não, mas eu fiz a minha química tem 1 ano atrás, e eu tô vendo que não, só tem 2 dedos de raiz, para 1 ano foi muito pouco, certo? Então eu tento falar para ele, não, fala para mim a verdade, que para eu te ajudar mais rápido e mais preciso. Mas tem sim. E eu tenho, você me perguntou antes, existe produto sim no mercado para tratamento em casa, para facilitar, para economizar, mas não dispensa a avaliação do profissional. Por quê? Para você saber o que você não deve fazer. Porque quando você sabe o que você não deve fazer, o campo fica mais amplo. Você sabe quais produtos do mercado a ser consumido, tipo de hidratação que você pode fazer em casa, os componentes que você pode estar usando, auxílio de... não é
não é objeto, auxílio de algumas coisas que você pode estar amenizando o frizz, como lavar o cabelo. Isso não isenta a avaliação, porque é necessário ser individual, certo? Certíssimo. Então, eu acho que quando eu fiz a pergunta e depois eu já emendei uma outra pergunta, eu conversei com você, a gente sabe que, infelizmente, as pessoas hoje em dia, a maioria da população brasileira, é uma população com a renda baixa economicamente, né? E aí, quando elas passam por esse processo de transição, com o investimento financeiro que tem que ser feito efetivamente em produtos para que você consiga mantê-lo, né? Eu falo que, como você disse, o cabelo, a primeira coisa, gente, para um cabelo dar um resultado é uma boa lavagem do cabelo, né? Porque se você não usa algo certo ali para lavar o cabelo, não adianta, né? Que nem você passar uma cera no chão que você não passou uma vassoura ou não passou um pano. Mas, assim, como que é a realidade desses produtos hoje no mercado, gente? Porque, assim, se você vai lá no seu espaço, você fala assim, olha, investimento para você manter o seu cabelo, para você cuidar, eu vou te indicar esses produtos para você levar para casa. Mas é tanta gente querendo fazer uma transição capilar e aí no meio do caminho para, porque não consegue Sim. economicamente mais manter aquilo. Você trabalha com produtos de linhas diferentes, mas que possam dar o resultado mais próximo daquilo que almeja, de acordo com a realidade financeira de cada um, assim, da maioria dos seus clientes. Como que você lida com isso? Como você recebe isso no seu espaço, no seu trato com os cabelos? Eu recebo muito isso. Inclusive, eu tento auxiliar as minhas clientes dentro dos produtos que também existem no mercado. Certo? Eu sou representante de uma linha de cosmético profissional, mas porém, eu tenho o público que é de baixa renda, igual você falou, assim, que não tem condição de fazer o uso contínuo das linhas profissionais. Mas tem como eu auxiliar, mas só que eu auxilio conforme cada tipo de cabelo. O tipo de cabelo crespo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, gente, não é generalizado. Existe a linha da 3CM Crespos, shampoo e condicionador. É uma linha excepcional para o cabelo tipo 4. É uma linha que atende muito bem. E é uma linha que cabe no bolso da massa. Olha, tá vendo? Eu falo assim, eu trato meu cabelo também como especialista, gente, para quem tá chegando e ouvindo a gente conversar um pouco, a gente tá falando sobre essa questão da transição capilar, a gente tá aqui com a Sheila Lopes, que é especialista em cabelo de todo tipo, viu, gente? Liso, cacheado, ondulado, crespo, ela é uma profissional completa. Mas como a gente tá fazendo esse recorte por Encontro de Cultura, né, a Afro Oliveira, a gente tá cuidando mais um pouco e falando um pouco mais desse cabelo tipo 4, né? Nas suas diversas... São 4, né? Tipos de cabelo, 4? 1, 2, 3, 4. Isso mesmo, são 4. Então, eu quando 1, 2, 3, 4. Então, Ana Fabrícia, o que acontece? Para esse tipo 4, é um tipo de cabelo que eu indicaria facilmente a linha da 3CM Crespo. Sabe por quê? Porque ele compensa a massa que esse cabelo precisa. Entendeu? Entendi. Ou seja, o mínimo a lavagem no couro cabeludo com shampoo, massageando, circular, para irrigar mesmo a corrente do couro cabeludo, do sanguínea, né? E o condicionador na extensão do fio, tentar evitar o couro cabeludo para que não haja o entupimento no folículo piloso, para não ter queda, seborreia, caspa, nenhum acúmulo. Então, produtos de densidade mais alta seria para esses tipos de cabelo 3 e 4, certo? Você falou uma coisa que acho que a maioria das pessoas que estão vendo a live, pessoas que já viveram a experiência, não pararam para pensar, a não ser que seja um profissional da beleza mesmo. Gente, a questão de não deixar o shampoo ir demais para as pontas do cabelo. Sim. Concentrar ali na raiz para que depois você venha condicionar as pontas. E ainda tem uma outra observação, Sheila, que eu acho que você, enquanto especialista, pode falar, que é a questão, tem muita gente, que usa o creme de hidratar depois do condicionador
Fala para eles, dona moça, qual que é a ordem correta do uso desses produtos, para a gente cuidar, pelo menos em casa, de um jeito certo. Podendo ter um kit completo, seria viável. Para limpeza comum, shampoo, condicionador. E para um tratamento mais profundo, shampoo, máscara e condicionador. A ordem é a seguinte: você usa o shampoo, vou explicar o porquê. O shampoo, ele abre a cutícula do seu cabelo, certo que ele é usado no couro cabeludo, mas é impossível no enxágue ele não descer para as pontas. Aí, consequentemente, ele já faz uma higienização na cutícula do seu fio, certo? Ele serve como abertura das escamas e limpeza, astringência do couro cabeludo, para remover mesmo as impurezas. Ele abre, a máscara, ele trata esse cabelo enquanto o fio está aberto, certo? Então, ela é em segundo lugar, shampoo, máscara, por último, condiciona. Porque o condicionador, ele tem o efeito selante, ele vai selar esse tratamento dentro das cutículas. Então, o shampoo abre, a máscara trata enquanto está aberto e o condicionador sela. Gente, que essa aula. É a sequência. Estou vendo aqui as meninas comentando aqui, os meninos estão meio desaparecidos da live, né, sobre transição capilar, mas as meninas estão aqui firme e forte, acompanhando todas as orientações que você está passando para a gente, Sheila. Quando a gente, ainda falando, né, porque o papo hoje é transição capilar, não tem como a gente fugir desse assunto, e linkada a uma série de outras coisas. Tem muitos profissionais no mercado de hoje em dia que eu acredito que muitos deles ainda não conhecem, ou isso é minha concepção, eu gostaria de saber a sua enquanto profissional, né? Tem profissionais no mercado que ainda têm muita dificuldade em lidar com o cabelo tipo 4, principalmente o cabelo 4C. Então, os profissionais, eu acho que foram pegos um pouco de surpresa. Por quê? Não estavam preparados, porque no mundo do liso, progressiva, selante, escova de açúcar, eles estavam um pouco iludidos por causa de grana, que era o que estava dando lucro e tal. Porém, não acompanharam o processo, não conseguiram ver o que estava acontecendo por trás disso, que é a liberdade na transição mesmo. Então, eu acho que eles foram pegos de surpresas. Então, o que acontece? Estão tendo que correr um pouco para alcançar. Então, está correndo junto, não está na frente. Isso é minha opinião particular, tá? Então, não estou falando que eu estou na frente, porque eu também estou correndo junto. Porque eu trabalhava já com esse tipo de cabelo, mas a inovação não para. Cada dia um nome novo, cada dia uma técnica nova, cada dia produtos novos estão sendo lançados. Então, isso está dificultando um pouco. Mas para quem foi que trabalhava só com um tipo de cabelo, eu acho que é um pouco mais difícil. Por isso, aí esse tipo de cabelo 4A, B e C, já é um grau a mais de dificuldade para esse tipo de profissional, que já não estava acostumado a lidar com o tipo de cabelo cacheado, a não ser para alisar. Assim como você, né, não só em Oliveira, que você se tornou uma referência. Hoje, quando fala-se Sheila Lopes, com essa extensão mesmo, né? Todo mundo... eu acompanho você no Instagram, a fanpage, né? Te conheço desde menininha, não posso falar isso, porque senão entrega a minha idade, né? Mas assim, você se tornou uma referência para as mulheres de Oliveira em questão desse cuidado, né? Do cabelo crespo e cacheado, e Lavras, hoje a sua cidade, né? E tantos outros profissionais também passaram, pessoas tem essa confiança no seu trabalho. E eu vejo que você tem buscado mesmo aprofundar, qualificar, para cuidar melhor desse cabelo, da nossa ancestralidade, da nossa descendência afro-brasileira, né? Porque o que muitas pessoas não sabem é assim, eu quero praticidade, vou colocar uma trança, eu vou numa transista. Só que quando a gente tira a trança, nós precisamos de um profissional que conheça, que entenda do nosso cabelo, 4, A, B, ou C. A, B, C. Ai, me perdi agora.
Desses quatro. Aquela outra, desculpa. Isso. Para que a gente possa ter um acalento. Porque hoje a mulher negra no Brasil, né, mais retinta, da pele escura, assumir o seu cabelo ainda não é tão bem aceito pela sociedade, pelo lugar que trabalha, pelos ambientes que frequenta, e ainda existe muito preconceito, muito racismo dentro disso tudo. Então eu acredito que quando a sua cliente ou seu cliente senta lá na sua cadeira, eu acho que você é quase que uma psicóloga, entre aspas, com todo respeito ao profissional, porque você tem que entender o histórico de vida daquela pessoa para poder entender como ela vai cuidar, né? E você consegue, assim, detectar, essa é uma pergunta da Ana Luzia, a dificuldade psicológica das clientes durante a transição? Ela está se referindo mesmo a isso que eu te falei, ao enfrentamento do preconceito, porque é um cabelo novo que ela não conhece. Você consegue ver isso nas suas clientes? Esse choque de verdade. Eu consigo detectar, mas é porque eu vou aprofundando. Claro, não entro na vida da pessoa, mas eu começo a entender qual é a necessidade que ela sente naquele momento e o porquê que ela gostaria daquilo ser feito. Sim. E eu acho que o mais difícil é quando não tem apoio dentro da sua própria casa. Esse, para mim, é a dificuldade maior, porque não há o que eu fale, não há o que eu faça que vai amenizar um pouco aquela dificuldade daquela pessoa. Então, eu falo assim, não, é uma decisão sua, seja livre, não importe. Por mais que a gente fale, as pessoas ainda se importam com a opinião do próximo. Isso se torna um pouquinho mais difícil, mas o que eu vou falar é o seguinte, existe hoje grupos no Facebook, no Instagram, que apoiam esse interesse único, certo? Que incentiva esse tipo de pessoa que está querendo entrar, que já entrou e está se sentindo acuada, porque é uma experiência única na Fabrício. A pessoa entra, ela sente que só ela está naquela situação, só ela está naquela condição. Ela acha assim, não pode, é o meu cabelo, não pode, eu estou me sentindo feia. Então, eu como profissional, se eu detectar, claro que eu vou trabalhar esse lado também. Não vou trabalhar só externo, como eu disse, mas eu falo, não, bola para frente, olha, vamos fazer uma maquiagem, no dia a dia use acessórios, troca uma roupa nova, faz um cabelo, um batom, up. Mas é por quê? Para tentar amenizar um pouco da dificuldade do que vem de opinião de lá para cá. A gente Sim. precisa se apoiar. Entendeu? Isso é muito enraizado mesmo. É muito estruturado, né? A gente está aqui com a participação da Lígia e ela está perguntando assim para você, qual é o sentimento de participar, assim, do processo de transição capilar das suas clientes, sobre todos esses passos até chegar àquele cabelo que ela tanto esperava? É surreal. É surreal, porque não há dinheiro que pague a experiência que eu vivo com cada uma quando ela vira para mim e fala assim, você mudou a minha história, você mudou a minha vida. Você mudou a minha concepção de como me enxergar. Isso, para mim, não tem preço. E é gratificante, claro, que o dom que Deus me deu, eu não poderia deixar só para mim. Então, é surreal. Eu não tenho como descrever o que eu vivo, porque é transformador mesmo a vida das pessoas quando ela entra e como ela sai. Eu sou grata demais pelas clientes que já passaram, pelas clientes que vão no meu salão, por ter me dado a oportunidade de ter participado mesmo de um pouquinho da história de cada uma. Eu falo capilar, mas acaba que você entra, você participa de um pouco da história dela, você escuta histórias, você transforma a minha vida também. Não transforma a vida dela somente. Eu acho que é uma via de mão dupla. Vai aqui, ó, deixa eu dar um acalento.
Tudo isso que você falou enche tanto o coração, tá? A sua irmã Carla pediu para te avisar que chegou, que o Facebook dela deu problema, mas que ela tá aqui no Facebook, deve ser do marido dela, né? Ouviu uma rapadura, viu? Tá falando aqui que tá acompanhando tudo, né? E que você arrasa em tudo que você faz. E eu acredito que isso é porque é muito amor envolvido, né? A Ana Luzia tá contando aqui pra gente. É um amor incondicional, né? Quando você fala dessa história que tem atrás de uma transição capilar, não tem como a gente não falar da estrutura família, né? Que isso é o que motiva, que vai muito mais além. A Ana Luzia relatou que em novembro ela teve no Mário Campos e tinha uma adolescente que ela queria fazer a transição capilar, mas que a mãe não apoiava. E não apoia ainda, né? Isso é muito duro. Eu acho que é a pior parte. Lá no salão eu não consegui fazer algo por alguém. Porque quando você vê uma necessidade nascendo numa pessoa e você não pode fazer algo por ela ou por aquilo, você se sente impotente, você se sente inválida. Então, essa é a parte mais difícil. Mas a parte mais fácil é: você vai crescer, você vai florir, você vai florescer e ainda vai poder tomar as suas próprias decisões. Nunca é tarde. Sabe o que eu vejo? Eu vejo você falando assim e vejo o quanto amor você tem naquilo que você faz, né? E eu tô vendo os relatos aqui, ó, a Maraísa Silva, a Sheila me passou uma confiança. Eu parei de passar química tem 3 anos e eu me espelho nela. Ai, meu Deus, tá vendo? Então, eu acho que a partir do momento que a gente se coloca nesse lugar, né, de cuidar, né, de fazer essa transformação, ajudar as pessoas a fazerem essa transformação, eu acho que é imensurável, né? A gente tem aqui também a Ana Patrícia relatando que ela acredita que no primeiro momento não é fácil, mas depois é libertador. E aí engloba tudo isso que a gente está falando, da questão de sim, tem algo emocional enraizado, né? Como que meu cabelo vai vir depois disso, que eu tô acostumado com a prancha, eu tô acostumado com um permanente, né? Então, assim, eu acho que é muito intenso, muito intenso. Tem uma dúvida lá atrás da Sônia, que ela falou assim, tem como, ao cuidar do cabelo, lavando em casa, 2 produtos, eles terem um produto ter o mesmo efeito? Ah, tá, esse produto ele pode ser condicionador e creme de pentear, ou ele pode ser creme de hidratar, ele já é acondicionado. Tem esses produtos no mercado também, Sheila? Não com a mesma potência. Sim. Entendeu? Porque não são cosméticos e tem produtos profissionais. Os produtos profissionais, eles são mais ricos em ativos. Ou seja, no mercado, o que faz um produto valer aquele preço é o componente que há nele. Entendi. Certo? Então, o componente faz ele valer mais ou o componente faz ele valer menos. Os produtos que têm os ativos mais refinados, com certeza são os produtos que são mais valorizados. Ou seja, no mercado, ele não vai conseguir compensar aquela suprimir. Não estou te ouvindo. Não vai compensar. Voltou. Me ouviu? Voltou o áudio. É porque veio uma chamada logo agora. Tranquilo. Esses produtos não vão conseguir compensar os ativos que possuem em um produto que é de um valor mais elevado e profissional, certo? Então, a diferença não é só preço e não é porque só tem nome de profissional. São os componentes e os ativos que há nele. Então, ele não vai suprir e fazer o mesmo resultado que faria um produto profissional. Não, sem preconceito. Você consegue, sim, máscaras boas do mercado, que tem ativos, mas você pode fazer uma comparação. Não posso falar marcas, mas eu vou falar. Você faz uma comparação no produto que vale R$30 com um produto que vale 10. Aí, a resposta final te dirá a compensação daquele produto no seu fio
e a compensação do produto do filme, que foi com o produto mais barato. Não é porque é mais barato, são os ativos que tornam o produto mais caro. Então, a compensação naquele cabelo vai ser maior um produto que tiver os ativos mais refinados. Olha, como uma mulher que transita muito e que muda muito de cabelo, eu, Ana Fabrícia, eu percebo isso nitidamente. A questão, né, tá. Quando eu decidi, né, sempre mudar de cabelo, e dessa última vez, quando eu resolvi, eu deixei as tranças no início do ano, né, no final do ano eu virei no início do ano passado. E aí eu falei assim, nossa, gente, eu cansei das tranças, vou tirar meu cabelo. Fui numa especialista, né, porque a Sheila não tem agenda, né, a agenda dela é muito cheia para Oliveira, a gente nunca conseguia um dia, mas enfim, aqui em Divinópolis nós temos profissionais que conseguem cuidar muito bem do nosso cabelo crespo também. E aí, quando eu decidi isso, eu falei, eu vou fazer transição, mas eu tenho que ter uma consciência que ela pode me limitar em muito, que é a questão é que eu vou precisar ter bons produtos. E eu vivi essa realidade alguns 15 dias atrás, né? Porque como eu tô cuidando do meu cabelo 4C, eu falei, nossa, eu preciso investir no meu cabelo novamente, e os meus produtos acabaram. E aí eu fui até a profissional, conversei com ela, e aí ela falou, olha, abrir mão deles talvez não traga um bom resultado, porque o seu cabelo precisa. Mas você pode mediar, né, com outro produto. Mas quando você puder investir mais no seu cabelo para cuidar dele, faça isso. Às vezes a gente pega o dinheiro da gente, gasta com outras coisas. Você vai comprar um sapato que você não está precisando, você vai comprar uma roupa que não está precisando, né? E aí, se você somar isso e pensar, nossa, isso dá os produtos do meu cabelo, é a questão da escolha, né? Em alguns momentos. Claro, né, gente? Nem sempre as pessoas vão ter essa opção, mas vamos falar do lado positivo. Vamos falar da prosperidade, né? Sim, e tem também, Ana Fabrícia, a prioridade. Tem a prioridade. Tem pessoas que podem investir e tem pessoas que não podem investir. Ponto final. Mas não é por isso que ela não vai ter um cabelo em transição cuidado, certo? Ela pode sim ter um cabelo em transição cuidado. Então, claro, se ela tiver bons ativos, seria excelente, mas se ela não tiver, ok. Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa que é muito importante você saber, é o seguinte, um cabelo bem tratado economiza. Entende? Entendo. Porque no mercado, querendo ou não, você vai fazer assim, eu vou testar esse. Agora mês que vem eu acho que eu vou tentar outro. Então, nisso, você faz um investimento sem perceber quase a altura de um produto com ativos melhores. Tem muita pergunta de muita gente, são 18 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Nós ainda temos 20 minutos para a gente conversar sobre alguns aspectos, mas eu quero pontuar duas coisas aqui que as pessoas que estão ligadinhas com a gente aqui pela live mencionaram, né? A Renata está falando, que é a Renata Christian, ela tá falando que ela passou por esse processo, ela cortou todo o cabelo, né? Ainda tem as corajosas, né? Que corta tudo para que ele possa nascer e, assim, ressurgir das cinzas, né? E que tá uma outra textura, mas que ela tá gostando e aprendendo a cuidar dele também, né? E, assim, gente, transição não é fácil. Não. Tá? Mas ela vale total, ela vale a pena. Isso, é porque assim, outras pessoas aqui comentaram sobre a transição, a Thaís, né, que também saiu da progressiva, do cabelo liso, para assumir os cachos que ela tem. Então, é muito do querer da pessoa. Só que a gente tem que ter uma predisposição, e falando desse lugar, né, Sheila, que a gente fala como a gente é ser humano normal, gente, tem dia que a gente não dá conta. Mesmo, né? Cuidar de cabelo. Sim, tem dia que a gente quer jogar a toalha. Mas tem hora que a gente tem que reerguer, né? E já que eu quero essa transição, eu quero estar bem, e não vai ser, na minha concepção, eu acho que o racismo
ele está estruturado, enraizado, gente, ele não vai mudar de hoje para amanhã. Então, o que eu acredito que nós, mulheres negras, da pele mais retinta, ou da pele mais clara, ou da pele mais meio termo, o que eu acho que a gente precisa fazer é acreditar no potencial interno e no potencial de presença de mulher, né? Só de ser mulher e preta nesse país já é muito pesado. Mas eu acho que a gente se colocando como incentivo, eu não falo nem exemplo, que eu acho que é algo muito sério, né? Exemplo é algo muito intenso, mas que a gente se torne referência, assim como você se tornou também. Eu vou deixar o espaço aqui aberto para você fazer as suas considerações, falar algo que a gente não perguntou, depois você pode entrar nos comentários, né, da live para responder algumas pessoas, mas desse mundo, desse universo da beleza, o que você tem a dizer para essas pessoas que estão nesse caminho? O que você tem a dizer? Qual é a sua orientação? Nem conselho. Ó, a Cacá acabou de entrar, tá? Cacá Lopes. Eu estou rindo com o coraçãozinho pra você, né, viu? gente, agradecer de todo o meu coração de estar participando mais uma vez com vocês aqui. Isso, para mim, assim, é gratificante e muito rico. Eu consigo aproveitar cada minuto com vocês. Momentos preciosos. Muito obrigada pela oportunidade, né, de ter me convidado. Estou muito lisonjeada mesmo. E dizer que conte comigo, primeiro passo. Segundo passo, não desiste. Não desista. Por quê? É difícil, mas não é impossível. Com certeza. Nós estamos aqui para nos apoiar. Hoje existem muitos grupos que incentivam isso. Então, pegue uma pessoa de referência, olhe os cabelos, olhe os cuidados, olhe os tratamentos, invista tempo em você, olhe para dentro. Por quê? Porque quando a gente olha para dentro, a gente floresce. Sim. Certo? E é de dentro, foi o que Deus te criou, é que vai nascer o natural. Então, seja o natural de Deus. Seja o seu natural. Porque só assim você vai brilhar. O natural não é sempre um cabelo cacheado, A, B, C, não. O natural é que vem de dentro. Então, se você decidir, vai até o final, porque vale a pena. Eu sou uma pessoa que passou pela transição, eu não ouvi falar, eu passei por ela. Eu sei o quanto é doloroso, eu sei quantas pétalas caíram de mim, mas eu também vi um monte de pérolas se aproximando. Eu acredito nisso. Então, eu falo assim que eu falo que não tem como, né? O olhar, né, o respeito, como você fala, do seu profissionalismo, das pessoas que você cuida. A gente quer dizer aqui, gente, que a gente hoje está tratando da transição capilar, mas que todo mundo tem o seu tempo, a gente não está falando de uma regra, de uma obrigação, de que tem que ser assim. Se você gosta de permanecer com o seu alongamento, permaneça. Se você quer trançar o cabelo, trance. Se você quer liso, ótimo. Você, mulher negra, mulher preta desse país, né? Ou mulher da pele clara, ou do cabelo liso. Primeiro, você precisa só reconhecer o seu lugar. Quando eu falo natural, se o seu natural for fazer uma escova, faça. Se o seu natural for fazer uma trança, faça. Se o seu natural for raspar, raspe. Porque você sendo o seu natural, sua naturalidade, o que você traz para você de original, isso sim é sua luz. Você seguir a sua luz é o que te faz feliz? Então seja. Quanto a isso, não tem dificuldade, o resto é só romper. A opinião dos outros continua sendo delas. Não, gente, nosso tempo está acabando, Sheila. Olha, deixa aí o seu contato, Instagram, fala tudo para que as pessoas possam acessar os seus canais, entrar em contato para você ajudar essa reconstrução desse cabelo maravilhoso na sua essência. Conta aí pra gente. Sim, senhora. Gente, quem quiser seguir minhas dicas no feed do Instagram, @espaço Sheila Lopes Oficial, lá no Instagram. O contato é 35 999 74 31
41. Quem precisar falar no direct do Instagram, no Facebook e no WhatsApp. Também tem os contatos nas minhas redes sociais. Quem precisar, só chamar lá, que a gente tira suas dúvidas. Também pode deixar as dúvidas lá no Encontro de Cultura, Afro Oliveira, que eu vou responder na medida do possível. Nossa, ó, depois você entra lá, responde todo mundo. A Luana, Sheila Lopes sempre me falou isso, seja natural. A Débora Borges, mais lives assim. Gente, a gente produziu esse conteúdo com a parceria, né? A gratidão, o carinho, o profissionalismo da Sheila, para que a gente possa manter todo mundo bem pertinho, nesse momento onde a gente precisa estar um pouquinho longe para cuidar melhor um dos outros. Verdade. Sheila, gratidão imensa pela participação. Que Deus te abençoe, te guarde, te prospere. Muita luz na sua vida, viu? Que Ele te livre do mal e da inveja. Para quem esteve com a gente esse tempo todo, gente, beijo no coração de vocês. Muita luz. Se cuidem. Até a próxima, viu, gente? Sheila, beijão no seu coração. Gratidão. Igualmente. Beijo. Obrigada. Nada.